Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. E esse programa tem o patrocínio da Bradmex, associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E hoje vamos falar de muitos números, dados de mercado, mas dados vindos de alguém com um profundo conhecimento do mercado de specialty care, uma experiência, né, e realmente enriquecedora, com muitas histórias para contar. Eu estou aqui com o Glauco Marcondes, ele é o diretor da área de Specialty Care na Close-Up International e vai trazer dados importantes e inéditos até sobre o mercado esse mercado, como ele vem crescendo exponencialmente no Brasil. Glauco, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência aqui, tanto pessoal quanto do Close-Up, e espero trazer algumas informações que sejam de interesse de todos aí, os teus ouvintes. Não, maravilha. Bom, antes, para que nosso espectador te conheça um pouco mais, né? Muitos já devem conhecer, você já milita há muitos anos no segmento, mas conta um pouquinho sobre sua trajetória no mercado farma, Glauco, por favor. Ok, bem resumidamente, né, Leandro? Eu sou médico de formação, exerci a medicina por uns 14 anos aproximadamente, até ter feito a transição da minha carreira para a indústria farmacêutica, isso já século passado, já posso dizer que isso vem de século passado, e comecei minha carreira na Roche, e por coincidência sempre em specialty care. Na época, os medicamentos de specialty care estavam começando, né, para oncologia, para transplante de órgãos, enfim. E a Roche foi pioneira nesse sentido, montou um grupo pequeno de pessoas para começar a dar início a essa história desse setor que vem ganhando cada vez mais importância. Entrei como gerente médico, terminei como gerente de grupo de produtos e fui para ser diretor da Sanofi também com a mesma função de iniciar a área de specialty care na Sanofi, e depois, nos últimos 11 anos, dentro da indústria, na Pfizer também como diretor de specialty care, e agora, nos últimos 4, 5 anos, me juntei ao Close-Up com o objetivo de trazer informações de uma área que é tão carente de informações, né? Em função de suas peculiaridades, as necessidades são outras de informação. Então, a ideia é essa: tenho 20 e poucos anos de indústria farmacêutica e mais 14 de exercício de medicina. Então, a minha história, mais ou menos, é por aí. Muito, muito bacana, Glauco. E eu estava analisando os dados que você nos passou previamente, até para que a gente pudesse entender um pouco melhor a dinâmica desse mercado. E é impressionante, né? Analisando o mercado total em reais de desconto, a gente está falando de um mercado que movimentava 30 bi até julho de 2020, aproximadamente. Em julho de 2024, a gente está falando, considerando o MAT, né, de 12 meses até julho de 2024, 65,9 bilhões. É mais que o dobro. E um crescimento anual, na comparação com o ano anterior, né, de 15,7%, também acima da média do mercado. Como entender essa dinâmica de um mercado que cresceu tão rapidamente em tão pouco tempo, Glauco? Primeiro, a questão mais interessante nessa história é um mercado muito alto em valores e não tão alto em unidades, né? Quando a gente olha a participação desse mercado no setor do setor specialty care no mercado brasileiro, ele tem uma representatividade de 29% em valores e apenas 5,6% em unidades. Então, é um grupo de medicamentos que tem um custo mais elevado, e isso faz com que ele ganhe volume em valores cada vez mais acentuado, porque os lançamentos vêm vindo sempre com preços mais agressivos, né? Mas acho que a grande questão dessa mudança é o que eu chamo de necessidades médicas não atendidas, né? Então, você tinha doenças no passado que eram grandes desafios médicos: hipertensão, diabetes, dislipidemias, e que eram doenças que realmente
era a que mais matavam, doenças crônicas, enfim. E foi desenvolvido todo um arsenal terapêutico para resolver essas questões. E hoje essas doenças estão muito bem tratadas, de maneira que é difícil você ter uma nova droga para hipertensão que ofereça muitas vantagens em relação ao que já existe, né? Estamos bem atendidos. E aí, o que sobrou para que a medicina, para que a saúde avançasse? As necessidades médicas não atendidas. Então, nós estamos falando aqui de câncer, né? Que a incidência de câncer aumenta muito em função do envelhecimento da população e também do avanço dos meios diagnósticos. Se faz muito mais diagnóstico hoje do que se fazia no passado. Doenças do sistema nervoso central, né, que também tem muita ligação com o envelhecimento, né, Alzheimer, Parkinson, né, e que você ainda não tem um arsenal terapêutico adequado. Doenças imunológicas, né, as doenças que têm um componente autoimune, também vem crescendo bastante. Então, o que aconteceu? As farmacêuticas, percebendo que aquelas doenças mais básicas, que a gente chamava de primary care, né, de cuidados primários, e que precisavam ser resolvidas, de alguma forma foram. E aí o pipeline dessas empresas começou a migrar para essas doenças que agora passaram a ser as doenças que eu não tenho o que fazer com elas. Virologia também, muita coisa de vírus, né? Bactéria, de alguma forma, nós avançamos bem. Mas vírus a gente está caminhando ainda. A gente não sabe muito bem como lidar com vírus, né? O HIV foi um avanço absurdo, né? Mas você pega uma gripe hoje, você praticamente não tem nada para tratar uma gripe a não ser sintoma, né? Então, a minha visão é dois fatores. Primeiro, as drogas são normalmente de alto custo. Isso tem um impacto direto a partir do momento que eu lanço uma nova droga. E essas doenças, essas necessidades médicas não atendidas, que vêm sendo cada vez mais estudadas pelas grandes empresas ligadas à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. E aí você tem um cenário também que a participação dessa classe de medicamentos no movimento geral do setor farma também aumenta com uma grande velocidade, né? Você Ah, está falando de sim, 23,5%, 23,6% para 29%, né? Nesse mesmo período de 20 a 24%. perfeito. Por duas razões também. Uma, porque os grandes lançamentos são nessa área, então você vem trazendo novos produtos, novos produtos, novos produtos, ele vai ajudando. É um fator de crescimento da área. Estamos falando aqui em valor, tá? E também pela própria queda de preço a partir do momento que você tem um genérico, um produto similar, reflete no preço do original, e você diminui o faturamento daquele grupo de produtos que até pouco tempo eram exclusivos, e deixaram de ser exclusivos. Então, essa combinação de queda de preço daqueles produtos que tiveram sua patente expirada, com o lançamento de novos produtos e com o aumento do acesso a tratamento a essas drogas inovadoras, vão fazendo com que esse mercado vai cada vez mais se aproximando, e acho que se a gente traçar uma curva de tendência, em alguns anos eles devem estar próximo dos 50%. Você projeta em quantos anos isso? É viável a gente fazer Olha, abrir a bola de cristal, né? pela velocidade, eu não fiz essa conta matemática, né? Claro. Mas pelo que a gente vem percebendo de ganho de 5 pontos percentuais em participação em cada ano, né? E ela já está próximo aos 30% de participação, eu posso estimar que em 5 anos a gente vai estar de meio a meio por aqui, né? Se não menos, tá? Mas eu não acho que é um longo prazo, porque, de novo, se você der uma visitada no pipeline das empresas, é só specialty care praticamente. 90% do que está se estudando no mundo é para essas doenças que a gente havia comentado. Então, eu acho que num período muito curto de tempo, esse mercado já se equilibra em valores no 50-50. Agora, embora os lançamentos tenham um peso representativo para essa equação, cabe aqui a gente salientar que o volume, né, tem uma
influência, né, impactante nesse cenário, né? Sem dúvida tem, e eu acho que em specialty care, e as empresas já se deram conta disso há muito tempo, a palavra acesso ela é fundamental, porque hoje, se você olhar a grande maioria das drogas inovadoras, elas estão no setor privado, né? O setor público ele vai incorporando com muita dificuldade, a gente até entende por questões orçamentárias, né? Mas eu acho que assim, à medida que o acesso vai se resolvendo e esse produto fica mais disponível para a população, ele vai alavancando a venda. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Existem produtos que já foram lançados há 4, 5 anos e até hoje não possuem acesso no setor público, né? E no setor privado com alguma restrição, por causa exatamente do custo dele, né? Então, tem essa dinâmica aqui de orçamento de saúde, que é uma discussão que cabe um outro programa inteiro aqui com vocês para a gente falar sobre isso. Mas acho que a gente não pode deixar de dizer que é diferente de você vai ao seu médico, ele te prescreve te dá uma receita, você vai à farmácia e compra o remédio que foi prescrito e o processo acabou. Aqui eu digo assim, a prescrição de um médico em specialty care, ela é o início do processo. Mas entre a prescrição e a tomada do medicamento propriamente dita, tem todas algumas etapas a serem cumpridas de padronização, de fontes pagadoras, enfim, tem toda uma complexidade até que o medicamento chegue ao paciente efetivamente, né? Então, eu acho que o que está fazendo, e cada vez mais isso vai ter que ser discutido, são mecanismos de acesso para essas drogas que têm um custo mais elevado. É o famoso quem paga a conta, né? Compartilhar custos e Quem riscos, né? paga a conta. Assim, sem críticas, porque eu imagino os gestores de saúde, a dificuldade que ele tem na hora de dividir o orçamento dele, que é limitado, e vai chegando. Novas tecnologias, novos medicamentos, novos meios diagnósticos, e ele tem que lidar com tudo isso. Aí o plano de saúde tem limitação no seu reajuste de mensalidade. Então, assim, é uma discussão que realmente vale um programa inteiro para a gente poder abordar esse assunto, porque ela é bastante sensível. Agora, você vê, analisando as farmacêuticas, a indústria em si, vem apostando claramente em inovação. Você vê que esse movimento é muito encabeçado pelas multinacionais ou você entende que as farmacêuticas brasileiras elas também estão imbuídas desse propósito de ampliar seu pipeline de especialidades? Eu ainda vejo as nacionais ainda com uma estratégia de pipeline muito baseada no que já existe, e depois eu vou lançar algum. Hoje você veja a novidade dos biosimilares, né? Os biosimilares são os genéricos dos biológicos. É uma comparação grosseira, vamos dizer assim, né? Mas, a grosso modo, é isso. É um produto original. Defende-se que são moléculas que têm suas diferenças por serem biológicas, né? É impossível você fazer um biosimilar com a mesma capacidade de produção que um original tenha, mas são moléculas que têm a mesma eficiência e a mesma eficácia no paciente. Então, eu ainda vejo os nacionais muito nessa linha de investir em moléculas que já existam e lançar um biosimilar ou até um genérico de um produto de especialidades assim que a patente se expire. Eu não vejo esse apetite pelo risco da pesquisa e desenvolvimento, que é uma atividade de alto risco, né? De cada 100 moléculas estudadas, uma vem para o mercado. Eu não vejo esse apetite nas nacionais. Então, eu entendo que esse modelo não vai mudar no curto prazo. Eu acho que as multinacionais continuarão sendo as provedoras de inovação e as nacionais vão buscando similares, biosimilares, para poder depois disponibilizar e aí sim conseguir fazer uma redução de preço em função da maior concorrência. E fazendo uma análise mais efetiva sobre a demanda, na proporção canal privado e público, quem que vem se destacando? Como é que você avalia esse momento atual?
Eu acho que a menina dos olhos da área de especialidades é a oncologia, né? É onde você tem lançamentos anuais, você tem novas moléculas chegando, né? E eu acho que esse setor cada vez vai se desenvolver mais. Então, se você olhar dentro dos produtos que mais vendidos hoje, tanto no mercado total quanto no mercado de especialidades, a maioria delas é para oncologia, né? Então, acho que é esse o caminho que esse movimento é que vai tendo, vai acontecer. Você vai lançando novas drogas, e isso vai dando corpo, e você vai ganhando espaço dentro do mercado. E a oncologia hoje, sem dúvida, a oncologia e a imunologia são é que estão capitaneando esse crescimento. Interessante você falar isso, porque a gente tem hoje, né, segundo os dados da própria Closap, 167 moléculas disponíveis no Brasil para o tratamento do câncer. Desse Exato. total de 167, 55% são enquadradas como terapias avançadas, né? E Isso. 69,5% são moléculas que ainda são exclusivas, né? Então, isso de alguma forma demonstra um potencial de crescimento ainda maior desse mercado, né? Um bom termômetro, né, para essa área de especialidade. Sem dúvida, é um termômetro bom para você ver o futuro, o crescimento, e um termômetro para que até as empresas que trabalham com similares e biosimilares possam entender que a patente dessas drogas que hoje dominam esse mercado, elas vão envelhecendo e vai chegar o seu dia de expirar, né? E quando você olha essas moléculas que você citou, você tem algumas não exclusivas, mas você tem várias que ainda são exclusivas, né? O mercado de exclusivo ainda ela domina quase um pouco mais do que a metade desse mercado ainda em oncologia. Por quê? Relativamente novo, né? Isso não são drogas que chegaram de 10 anos para cá, vamos dizer assim, né? De 10, no máximo 15 anos. E na imunologia você já tem um exemplo claro, né? As drogas que tratavam artrite psoriásica, artrite reumatoide, psoríase, que é o caso do Humira, né? Que foi um blockbuster da AbbVie, hoje ela já tem um biosimilar, né? É um produto que acredito que o Humira tenha mais de 15 anos de mercado. Hoje você já tem um biosimilar do Humira. Então, o governo, por exemplo, já compra o biosimilar. Então, isso seguramente, hoje o grande produto da área de specialty care é o Keytruda, que é, né, o pembrolizumab da Merck Sharp, né? É o produto mais vendido hoje, é um produto que eu sempre uso como um case de sucesso, porque, desculpa se eu desviei um pouco da sua pergunta, mas eu acho interessante a gente tocar nesse ponto. Quando você começa a estudar uma droga para oncologia, você escolhe um tumor para estudar, um determinado tipo de câncer. E, obviamente, ela pode funcionar nesse tumor e você começa a estudar para vários tumores, né? Porque essa droga pode funcionar para vários tumores. Existem drogas que, no final do dia, elas funcionam para 2 ou 3 tipos de tumores. O Keytruda funciona para mais de 30 tumores. Então, você imagina a potência dessa droga, né? O valor dessa droga, que é utilizada em 30 tumores diferentes. Não existe um comparativo para ele, né? Então, esse é o caminho que estão seguindo. E um dia o Keytruda vai perder sua patente, né? E aí o espaço está aberto para que os biosimilares chegarem e ocuparem algum espaço aí também. E interessante também a gente destacar, Glauco, claro, acho que aí usando mais o seu faro de mercado, a sua experiência, em relação a vendas diretas para hospitais, clínicas e venda via distribuidoras. Como é que você vê hoje a atuação das distribuidoras? De que maneira. E é interessante a tua análise porque você fala de uma mudança de papel desse setor também. É relevante. Uhum. Eu preciso contar uma historinha rápida, mas ela precisa ser contada para que haja um melhor entendimento do que aconteceu. O setor de retail, que era atendido pelos distribuidores, você tinha um acordo comercial com o distribuidor, onde você dava um desconto para ele, que girava em torno de 10%, e ele fazia o papel da distribuição e da cobrança de quem, seja lá quem for, mas era um valor estipulado entre a indústria e a distribuição.
Quando começaram a surgir esses novos medicamentos que têm uma característica de distribuição diferente, então, por exemplo, se pegar um produto de 15 mil reais, 10 mil reais, primeiro, não faz sentido eu te dar 10% de desconto para você entregar uma unidade desse produto, quer dizer, se o produto custa 15 mil reais, eu usar o que se usava no passado, que era dar 10% de desconto, eu estou dando R$ 1.500 para cada caixinha que o distribuidor entregue. A outra questão é, ninguém quer fazer estoque dessas drogas. O hospital está com, internou um doente aqui que precisa da droga. O distribuidor tem que entregar no mesmo dia. O hospital não vai ficar lá com 10 caixinhas, 10 ampolas, seja lá o que for, de 15 mil reais cada uma, ficar com 150 mil reais parado, esperando um doente chegar. Então, a agilidade passou a ser um outro fator bastante importante. Muitos produtos de cadeia fria, né, que ele precisa ser transportado climatizado, enfim, é uma coisa diferente, né? Então, aí, lá atrás, como essa equação não se resolveu, o que as empresas pensaram? Pô, vou fazer eu a minha própria distribuição, tendo em vista o valor que isso significa, né, o custo da distribuição, é mais vantagem eu ter uma estrutura de distribuição, arcar com esse custo e ainda gastar menos do que eu gastava. Isso foi se adequando e acho que foram surgindo, principalmente os distribuidores associados aí da Bradmex, que são distribuidores realmente especializados nesse setor, né? Foram entendendo que havia uma nova dinâmica de mercado a ser atendida e essa equação foi se resolvendo. Existem casos até onde o distribuidor ele funciona apenas como operador logístico. Ele vai lá, pega o medicamento e leva o medicamento. O resto tudo é feito via empresa mesmo, né? Via produtor. Assim, eu acho que isso deu um salto muito grande. Eu acho que chegou a 30%, mais ou menos, 30%, 40% mais ou menos de venda direta. Com outro aspecto que eu acho interessante, que é você não tem muitos locais para atender, né? Imagina você ter que distribuir aspirina para todas as farmácias do Brasil, qual é a estrutura logística que você precisa ter, ou distribuir Keytruda para aquelas 1.000 unidades de clínicas e hospitais que consomem Keytruda. É muito, eu não me lembro de cabeça, mas acho que número, eu não sou da área de farmácia, mas é assustador o número de farmácias do Brasil, né? Então, eu acho que hoje ainda existe em torno de uns 10% de venda que o produtor faz direto para alguns clientes. Então, ele escolhe, por exemplo, o governo, que faz uma compra grande, aí ele vai lá e ele mesmo entrega, ou algum hospital onde ele tenha entregas frequentes. Mas eu acho que o distribuidor entendeu, e a indústria também entendeu, que o problema não era a distribuição, o problema é que o modelo de negócio precisava ser corrigido. E eu estou vendo claramente que esse modelo foi, e hoje o distribuidor exerce um papel fundamental, né, nesse setor. Glauco, a gente poderia ficar longas horas, né, falando sobre esse mercado, as complexidades, os desafios, mas você já deu a dica, né? Vamos pensar num próximo programa aí. A Panorama Talk segue de portas abertas aí para você. Obrigado pela presença, Glauco. Eu que te agradeço, tem bastante coisa para falar e acho que é uma área de mercado que merece ser mais cuidada e avaliada e espero ter contribuído hoje aí com a nossa conversa. Certeza. Um grande abraço. Um abraço para você também, Leandro. Bem, se você curtiu esse programa e não quer perder mais nenhuma edição do Panorama Talks, a dica é a seguinte: inscreva-se no canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nosso programa no Panorama Farmacêutico e também nas redes sociais e grupos de mensagem no WhatsApp e no Telegram. É o Panorama Talks trazendo tudo o que acontece no mercado de specialty care aqui no Brasil. Grande abraço.